está tranquilo? Você acha que o Lula está numa liderança consolidada? A gente vê há um ano a mesma proporção ali, com algumas oscilações. Faz um balanço das pesquisas para a gente sobre isso, então. Olha, eu acho que a eleição nunca está ganha. A eleição só está ganha depois que saem os resultados. E às vezes, olhe lá, porque ainda depende da homologação desses resultados pela Justiça Eleitoral. Mas que o quadro real é de manutenção permanente ao longo de um ano dos mesmos patamares, seja de intenção de voto, seja de rejeição do Lula, esse é uma coisa indiscutível. Então, sob esse lado, né, eu não tenho muitas dúvidas. Acho que o que está acontecendo é que houve, para explicar esse crescimento do Bolsonaro, houve um recuo da direita que estava espalhada nessa história de terceira via, que acabou, que virou nada. Então, eu acho que não aconteceu o mesmo fenômeno com o Lula, porque não havia ali, né, nessa parcela da terceira via, uma quantidade expressiva de eleitores populares. O que tinha era eleitor de elite, e essa elite, infelizmente, ela reflui, mesmo depois de tudo que aconteceu, para o lado do Bolsonaro. Eles acham que a mais importante conquista de qualquer processo eleitoral é evitar que um candidato popular ganhe, qualquer que seja o outro. Então, isso é muito complicado, e você não pode dizer que o Bolsonaro não vai crescer um pouquinho mais. Acho até que vai, mas não em cima do eleitorado mais popular, que progressivamente vai sendo mobilizado para votar em Lula em função da única coisa que ficou guardada na caixa de Pandora, segundo a mitologia grega, que foi a esperança. Os demônios se espalharam pelo mundo. Agora, o marido da Pandora, quando foi tentar resolver o desastre que ela tinha causado, fechou a caixa e só uma coisa ficou lá dentro, a esperança. Porque é o bem mais defendido, mais... O Brito, se o Lula ouvir essa história, ele vai sair contando em todos os comícios por aí. Você precisa contar para ele, viu? Só ficou a esperança dentro da caixa de Pandora. Achei é verdade. Só ficou a esperança. Só ficou a esperança lá dentro. É verdade. É verdade. Eu só não me lembro do nome do marido dela, que era um nome feio pra caramba, Eristemeceu, etc. E ela, ao contrário, ela foi feita pelos deuses como a mulher mais linda do mundo. Entendeu? E foi isso. Ele desobedeceu aos deuses, se namorou, casou com a mulher e largou ela sozinha lá com a caixa, e ela abriu e espalhou todos os monstros. Espalhou os demônios. Da humanidade. Gente, vocês estão diante. Bom, mas deixa eu voltar aqui a esse ponto. Agora que eu ia elogiar você me cortou, então tudo bem. Depois eu elogio. Pode elogiar, eu estou meio para baixo. Não vou elogiar mais, não. Então tá. Bom, então o que nós temos agora? Nós temos uma elite que não consegue, mesmo quando ela se acha contra o Bolsonaro, ela não consegue botar na balança e ver que não pode tergiversar diante de uma ameaça eleitoral e extraeleitoral que Bolsonaro representa. Eleitoral porque ele, mal ou bem, conseguiu manter em torno de si, como todos, aliás, já esperavam, aqueles 30% que a direita brasileira sempre tem, não importa que bote o próprio Beelzebub como candidato, ela tem 30% dos votos seguros, como também não entendeu que o que o Lula está propondo não é um governo de esquerda, mas um governo de normalização do país. Ou alguém acha, né, que o Geraldo Alckmin vai sair por aí de foice e martelo defendendo a estatização dos bancos ou a desapropriação dos latifúndios a partir de um certo tamanho? Não vai. O Geraldo Alckmin está sendo colocado como vice do Lula para ser
né, o garantidor, e se não o ator, de um processo de reorganização partidária que o país precisa. Nós não temos mais partidos de direita. O que nós temos são agregados fisiológicos dentro do PP, dentro do PL, dentro do PR, que estão lá de bocas enfiadas nas tetas do orçamento, só e apenas. Nós tivemos ontem a confissão desse senador Marcos Duval, que é um simplório, que aparece lá louvando, que foi lá no clube de tiro, que acertou tantos tiros no alvo, entendeu? Olha, é difícil até saber se ele ter sido eleito e não o Magno Malta foi melhor para o parlamento brasileiro. Aí ele vai e declara que o Rodrigo Pacheco deu a ele 50 milhões do orçamento como um ato de gratidão por ele ter apoiado o Pacheco na eleição para presidente do Senado. O Pacheco teve 57 votos. Se ele foi bonzinho assim com cada senador, dando 50 milhões pelo voto, gastou-se ali naquela eleição da Câmara a bagatela de 2 bilhões e 845... Mas você não sabe, Brito, que tem que pagar, tem que remunerar só aqueles que são mais malcriados e tal. Deve ter sido o caso desse senador aí.